Bom dia. Leila. Deus tempo. Deus tempo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, nós fizemos a leitura, né, dessa parte dos arianos puros e ficamos de conversar mais um pouquinho sobre isso para depois avançarmos, né? A gente tocou no assunto da Segunda Guerra Mundial, né, que está falando aqui, né, está mencionando, não está falando da Segunda Guerra, mas está falando desse tempo que foi lançado o livro, 1939, a guerra já estava ali, né, presente. E também a gente sabe que a espiritualidade, ela programa tudo certinho, tudo muito bem programado, ela está sempre atenta. Você vê, em 1939 esse livro foi lançado, A Caminho da Luz. Depois, 5 anos, veio o livro Nosso Lar, né, bem próximo, mostrando o socorro na Segunda Guerra Mundial, né, a relação do trabalho da espiritualidade com a Terra, como foram as notícias da guerra no mundo espiritual, na cidade de Nosso Lar, e tantas outras, né, também cidades espirituais que atuaram na proteção do alto índice de desencarnação, né, que a Segunda Guerra Mundial foi mais ou menos 60 milhões entre civis e soldados que foram mortos. Então é muita gente, né? 60 milhões, ou quase 1/3 da população do Brasil, né? Mais ou menos que teve com um insucesso aí da guerra, né? Então, é nesse momento aqui que ele destacou, né, falando do momento difícil que a Europa estava passando, né, os períodos de transição, da marcha evolutiva, porque, queira ou não, uma guerra é uma expressão, assim, do íntimo de um povo, né? O sentimento de um povo, como que eles estão. E sempre teve conflitos na Terra. Podem notar que os conflitos, eles sempre existiram, porque o homem é muito orgulhoso, muito vaidoso, muito egoísta, e é por isso que isso sobrevive na Terra. E agora nós estamos aí, né, esse problema dos impactos da Ucrânia e Rússia, que pode ocasionar, sim, uma terceira grande guerra, pode ter resultados muito negativos. Hoje, com um armamento totalmente diferente, que poderia dar outro marco histórico na Terra, né? A gente espera que isso não aconteça, e isso se dê de forma gradual, com as provações, os desencarnes, não por desencarne de massas, né, que poderia existir, afetando a toda a Terra, né? Porque hoje, se esses grupos maiores, esses que estão aí entre lados, buscando conflito, isso pode ocasionar uma destruição enorme da Terra e a gente ter consequências gravíssimas para o desenvolvimento. Você vê, todo um processo feito ao longo de milênios sofrer um baque enorme, né, nas suas estruturas. Então, a responsabilidade dessas pessoas serão enormes para responder, como teve lá no Hitler, né, que teve aquele desejo de ser um ariano puro, de colocar as outras nações sob o jugo dela para a felicidade deles mesmos, né, porque na verdade ele queria isso, que a raça dele fosse enobrecida mais ainda com a escravidão dos outros povos. Hitler covardemente, né, depois que no final da guerra foi invadido pelos aliados, Berlim, aí depois o que aconteceu? Ele se suicidou com a esposa. A história vai mostrar que ele suicidou, fugiu da raiva, vamos dizer assim, ao invés de ser entregue, né,
se entregasse aos aliados, ele fugiu desencarnando, né? Então, quer dizer, ele fez o estrago e a gente olha o perfil do russo hoje, ele tem um perfil assim, meio estranho, né? Que pode agir mais ou menos dessa mesma forma. Esses indivíduos, eles agem assim, são frios. Se a gente for mensurar o comportamento, por exemplo, desses arianos, dos egípcios, ou seja, dos grandes povos que vieram para a Terra, eram muito orgulhosos. A gente falou isso, que o orgulho é que pairava na cabeça deles. Eles vieram para cá por esse motivo. Então, homem-bomba, isso é até fichinha perto do que eles podem fazer, né? Então, as posições que está ali dentro deles, né, no íntimo deles, são muito rígidas, são assim cristalizadas, são ideias muito fortes que para quebrantar isso aí, para tirar isso, leva muitos séculos. E é por isso que a gente tem essas resistências aí até hoje, né? A gente tem muitos deles ainda presentes na Terra. Se tem muitos também que ficaram, que estão querendo o bem das nações, estão por aí também. Tem muitos capelinos que permanecem trabalhando pelo povo, pela terra. Então, pediram a Jesus para permanecer. Tem muitos, não são perfeitos, mas são muitos que preferiram ficar aqui no trabalho, porque independentemente do lugar, o espírito trabalha da mesma forma. Então, eles poderiam regressar, talvez, para a capela, mas preferiram ficar aqui. Então, muitos cientistas hoje, pessoas que estão lutando aí para a preservação da saúde, são indivíduos preparados para estarem aí. Então, isso é tudo programação da espiritualidade, que já sabia dos problemas que a gente ia passar com o Covid, iríamos passar agora com a evolução vamos passar com a evolução da ciência, né? Estava conversando com um médico essa semana, interessante o que ele me falou, né? Que é a posição científica dele, que a medicina, agora nos próximos 20 anos, vai ter uma melhora considerável. Quem viver nesses 20 anos aí vai poder ter um pouquinho mais de resultados positivos, né? Diz que ele até comentou que aquele Elon Musk, né? Que é um financiador de projetos do planeta, né? Tem que existir uns extraterreno aí desse tipo aí, mesmo que seja por interesse pessoal, para fazer alavancar progresso científico, né? Então, diz que eles estão fazendo aí uma roupa, um indivíduo com Alzheimer, com sérios problemas da saúde em geral, eles vestem essa roupa e ela é tratado, ela tem emissões magnéticas de ondas e que faz o reequilíbrio neurológico da pessoa. Então, isso está por vir, nós vamos ter recursos, né, equipamentos que possam auxiliar o homem na saúde. Então, estou fazendo essa menção aí, para ver que a gente está sendo amparado, tá no caminho, né? E quem sabe a nossa idade não tenha aí os frutos desse sistema que vai progredindo em torno de nós, né? Alguém? Fala, Mara, você agora que secou aí? Então, eu tenho só uma pergunta que talvez você até já esclareceu, mas como é uma coisa que é uma dúvida, que é incrustada em mim sempre, né? E agora a gente falando dos arianos, eu nunca entendi, quando eu estudei sobre a Segunda Guerra, essa ideia do Hitler. Realmente eu sempre falava assim, eu sei que ele estava lutando por uma raça pura.
O cara era mestiço, feio pra caramba, né? Então, assim, eu não conseguia entender isso. Eu falava, tem alguma coisa por trás disso que eu não estou conseguindo perceber. E aí a minha questão agora é o seguinte, é possível que o Hitler veio dessa linhagem, né, dos arianos, e ele trouxe isso incrustado na sua consciência, com a sua percepção egoística e tudo, e no momento que ele conseguiu, que o cara é extremamente inteligente, né? O Hitler era uma pessoa com uma capacidade enorme de elucubrações, né, que ele parava, né, um povo, né? Ele fazia discursos que as pessoas ficavam envolvidas. E ele falava em nome de uma raça que não tinha nada a ver com ele, né? Assim, eu sempre tive essa interpretação da história, né? E aí eu fico aqui agora a gente falando da forma espiritual, né? Dessa vinda, né? Dos arianos, desse povo puro, né? Então, o Hitler é possível que ele venha dessa linhagem e isso ficou incrustado no inconsciente dele e ele foi desenvolvendo encarnações e reencarnações até o momento que ele deu bote, né, para fazer as atrocidades que ele fez, acreditando piamente, né, que ele estava fazendo porque ele confiava que ele estava fazendo um bem. Porque eu fico imaginando assim, né, nós tivemos isso durante muitos anos, né, que a gente achava que as pessoas de cor não tinham alma, né, são inferiores, né, e a gente tem isso até hoje, né, a gente tem isso até hoje. Naquele livro do meu amigo Francisco de Assis, tem o Miramês conta. Eu estou relendo ele, já li uma vez, eu comprei o livro para reler. Eu li na região onde, na região do Equador, que tem a cidade dessas regiões trevosas mesmo, ela tem a forma da suástica, ou seja, são quatro regiões. Sim, sim. E, segundo Miramês, o Hitler, enquanto desencarnado, era o chefe da quarta região. Então, ele Sim. era um dos manda-chuva dessa cidade que comanda essas zonas mais trevosas. Então, ele tinha um propósito, ele realmente era, como se diz, ele era do saco roxo daquela região. Então, e nós temos hoje muita gente também, você veja aqui na região sul, nas nossas vizinhanças, no próprio Brasil mesmo, a gente tem muita gente que você vê claramente quais são os objetivos deles, né? Então, que eles não... Você vê hoje grandes líderes mundiais, aí, principalmente do mercado financeiro, eles têm claramente o objetivo de trabalhar a favor da destruição da família, da destruição total da sociedade, e isso está muito evidente. E esse pessoal, ele é muito... Essas pessoas, além de poderosas, eles são muito arrojados, eles realmente vão atrás dos objetivos. E É como verdade. os do bem são muito modestos, então eles acabam fazendo muito barulho e fazendo muito estrago também. O bem é modesto, mas é forte, né? Então, assim, eu acho que eles fazem barulhos e levam aqueles que são frágeis, né? Eu acho que também faz parte Os que do estão em equilíbrio cima do universal, muro né? estão decidindo, ou seja, não falta exemplo para que a gente desça do muro, né? Você tem exemplos do lado do bem e tem exemplos do lado do mal também. Então, O mas objetivo... assim, Pode falar. então, eu entendi, mas assim, eu puxei assim, a questão do Hitler com a questão dos arianos. Então, assim, se bem, ele veio com essa questão já incrustada no seu inconsciente, de no momento certo ele conseguir forças, né, e poder para fazer o estrago que fez, né, no mundo. Assim, porque isso não é claro, né? Isso fica claro na história porque ele fez isso, né? Porque ele tinha um poder enorme na fala. Ele era uma pessoa que tinha, né? Ele me lembra, assim, mal comparando, né? Sempre quando eu li a história do Paulo de Tarso lá nos púlpitos, né? Das suas sinagogas, me lembra do Hitler quando ele pegava e ia falar para o povo, aquela criatura horrorosa, pequenininha,
mas era um gigante quando falava, né? Então, assim, será que ele veio com isso? Porque a questão dele era da raça pura, né? Esse povo misturou tudo, vamos matar todo mundo que está misturado, né? Os judeus, então, coitados. Negros também não passaram. Uma loucura. Francisca, mas a gente acha assim, que a gente não pode esquecer que não foi só Hitler, essa ideia da raça pura estava incrustada na sociedade na época, né? Eu acho que se não fosse Hitler, seria uma outra pessoa que iria levar o povo, porque essa ideia já estava na sociedade deles. Até porque ele... Mas ele teve Isso força, era né, ranço Vânia? da Primeira Ele Guerra, teve né? força. Só que ele teve força, Sim, tanto que ele ele era teve um força líder, né, muito e forte, mas eu veio acho que se todo não mundo. fosse ele, acho que seria outro, porque essa ideia já estava muito arraigada naquela sociedade da época. Então, assim, se o pessoal se a população não tivesse aquela ideia, não concordasse, ele poderia ter o discurso que for, não ia levar adiante. Porque já era um ranço da Primeira Guerra, né? O Hitler queria dar uma resposta da Primeira Guerra, da Guerra Mundial. E então isso veio... Foi um reforço, na verdade, né? Foi um reforço. Ele veio querer mostrar o poder, né? De dar o revanche, né? Tentar dar um revanche. Então, a forma que ele encontrou foi essa, e com certeza aliados para ele é o que não faltava, tá? Porque ele conseguiu Até hoje, né, realmente, Daniel? até Até hoje hoje, ele tem os aliados, e reflexos. muitos, não são poucos, não. Eles estão escondidos porque são criminosos, né, perante a lei. Mas na hora que alguém dá uma brechinha, por exemplo, um governo que dá uma brechinha para essa questão da extrema-direita, da pureza, da raça, eles invadem, né? Está aí, latente. E é difícil até separar fascismo, né, e tudo, porque você vê atitudes por todos os anos, atitudes fascistas, né, que de uma certa forma a gente vê que as representações que nós temos hoje governamentais têm comportamentos muito assim exclusivos, né, deles mesmos, São camuflados, né? Camuflados de acordo com o que o povo queira. O povo gosta de um determinado segmento, aquele segmento vai camuflado já exatamente com esse vírus, né? Com essa bactéria, né? Do racismo, e vão camuflando e vai se entranhando, né? Por isso que eu sempre falo, já falei isso para você. Eu não levanto bandeira para ninguém, porque se você levantar, você tem que ter toda a convicção de um sistema, você tem que estar sabendo e por dentro daquele sistema. Então, é preferível você vibrar nas suas ações, vibrar nos seus comportamentos, nas boas ideias, principalmente nós temos o espiritismo na nossa vida para nos orientar, né? Isso já é um grande progresso para a Terra, da humanidade. E muita gente ainda confunde, né? Usa a doutrina espírita para fazer política. Aí já é o descuido de cada um, né? Já o descuido e o despreparo mostra que os espíritas estão despreparados. Infelizmente, aqui a gente vê, confirmamos, até a gente fala sempre, Amaro, aqui, sobre a deportação, quem vai ficar na Terra, né? A gente vê hoje que a gravidade é enorme dos que estão na Terra. Então, camuflam muito as condições de cada um. A gente pensa que o sistema está perfeito, que está evoluindo e tal. Está realmente, tem muito amor, tem muitas expressões, mas a gente tem ainda um câncer social, um câncer mental, um câncer do orgulho, do egoísmo, que paira ainda na vida das pessoas. E isso não pode e não deixa ir para frente. Qualquer pessoa que esteja nesse câncer não consegue ir para frente. Isso é uma coisa natural, não é que não vou deixar você ir para frente. Você vai para trás, vai para uma deportação. Não é quem não vai, é você que não tem condição de ir. É o seu preparo que não tem condição de avançar. Então, é preferível que você vá com uma experiência mais rústica. E eu vou dizer, o nosso planeta, ele é rústico.
ainda, ele é rústico, é material, ainda muito denso, vibrações densas. A gente está confirmando isso pelas condições que o planeta tem demonstrado. O planeta é maravilhoso, a natureza criada, o sistema criado da natureza é perfeito, mas quando o homem põe a mão, a coisa vira outra coisa, né? Então, vamos observar sempre isso. E essa história parece que ela não acaba tão cedo ainda, não. Bom, acho que não há necessidade da gente estar E aí lendo de que nós novo. ainda somos os bárbaros. Olha, é por aí, viu, Leila? As Somos nossas equivocados, minha amiga. Somos os equivocados. Quanto mas não mais a vamos gente tirar a sabe, nossa mais a esperança. gente tenta a gente, né? Mas se tiver 1/3 bom, já está muito bom, gente. A tendência de quem está no mal é ir para o bem. A tendência de quem está no bem não é para ir para o mal. Isso já é um bom sinal, né? Então, os que, por exemplo, Hitler, a notícia que se tem é que ele está isolado no planeta mais distante, disseram Plutão, no comando de quem? De Gandhi, né? Dando assistência. Justamente um hindu, um indiano que foi afetado, né? Numa Segunda Guerra, justamente aqueles que realmente foram afetados, o povo, né? Que não era raça pura, né? É o que não era raça pura. Raça pura. Foi Você lembrou do Paulo ajudado. de Tarso Estevão? Quem foi que foi amparar o Paulo? Diz que ele diz que ele está em condição de isolamento. Às vezes até no sistema embrionário aí, né? Que a É gente por causa da comentou. vibração dele, Daniel? Deve ser por causa da Sim, ó, vibração. ele tá numa condição ainda de repetir o que ele fazia, né? A pessoa não muda porque ele desencarnou. O indivíduo vai morrer, vai descansar, vai mudar? Não, não é assim, não. O indivíduo ele continua a ser ele mesmo. Se ele tiver princípios para reagir e ser diferente, ele vai. Mas se ele não tiver, ele continua a mesma coisa. Seu inimigo continua seu inimigo. Por isso que reconciliar enquanto há tempo, enquanto a gente está aqui junto, é muito melhor, né? Porque a gente continua sendo o indivíduo que somos aqui, né? Então, vamos lá. Expansionismo dos áreas. Quem lê para nós? Posso ler. Vamos ler para nós. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. O expansionismo dos árias. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físicos e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, nas costas da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos foram lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos.
Uhum. Esse tal do expansionismo, né? Isso aconteceu muito na Terra, né? Aqui está falando especificamente dos áreas. Esse braço que veio, o rio, né? Que desagou na Terra, um dos rios que vieram para a Terra de população, que são os hindus. Então, eles vieram para cá, consolidando os primeiros momentos da civilização terrestre. Então, a história é muito antiga. Então, quando ainda tinha que pronunciar a habitação terrestre, ou seja, a civilização terrestre, esse povo começou a se instalar. Então, vieram bem no princípio ali, originar depois dos primatas, né? Esses autóctonos, né? Eles são descendentes dos primatas de pele escura que existiam naquela região. Então, ali foram instalados os árias, começaram a se espalhar pelas planícies hindus, né, nos Himalaias, no Himalaia, ao longo dos Ganges, na região do Indo, né, do rio Indo. Então, estava ali se instalando essa civilização nova, que entraram em choque com aqueles descendentes dos primatas. Imagina o Brasil sendo colonizado pelos portugueses, chegando aqui os índios, né? Sacrificando os índios, invadindo as terras. É mais ou menos uma colonização, né? Então, começou ali a influência desse povo mais inteligente. Então, um povo inteligente chegando, aqueles primatas sem muitas ações, sem condições de defesa, e ali a invasão é certa, ali o domínio é certo, porque utilizando a inteligência se consegue muito mais. Então, como eram muito mais inteligentes, eles começaram a suas influências muito próprias, né? Aí está falando pele escura, né? Então era bem regional, porque a gente já falou aí que nessa linha equatorial acima, onde se instalaram esses arianos, onde instalaram os egípcios, eles tinham peles mais com cutis protetora, né? Pele escura que possibilitava uma alta temperatura, né? Equatorial. Então a proteção era maior. Então por isso não tem nada a ver com atraso, mas é de constituição mesmo. Hoje é levado assim como preconceito de raça, né? O negro, o branco, mas na verdade a cutis, a pele, vamos dizer, a carne, o corpo é o mesmo sistema. Porém, é só mesmo a questão epitelial. À medida que foram chegando esse povo aqui, a miscigenação, as raças, a combinação acontecia, né? A mudança, a gente falou aí a semana passada dos genes, né? Que vai mudando com a chegada de vamos dizer, extraterrestre, né? Através da reencarnação, né? Extraterrestre vindo através da reencarnação, não através de transporte, como discos voadores, né? Não, eles vieram pela encarnação. Então, chegando pelo sistema embrionário, que aí poderia alterar a forma da cor da pele, modificando o formato. A gente vê claramente isso no desenho dos egípcios, né? O nariz, o perfil totalmente diferente, né?
interessante isso. Como é um pouquinho assim, Avatar, né? Um pouquinho diferente. Então, a gente vê que isso tem, então, influência externa, tem influência do gênese espiritual, a matriz que vem nova para cá. Esse processo ele foi acontecendo, tanto os caracteres físicos e psíquicos, né? Como está aí, ó, mais destacados. Também tinha um povo aqui físico, mas mais tarde foi mudando esse perfil. O que aconteceu nessa fase aqui, gente? O que vocês perceberam dessa invasão, dessa chegada dos árias? Porque os árias, eles foram ocupando o espaço. Aos poucos, eles foram nas regiões da Europa, na costa da França, da Itália, na Alemanha. Ali tem o Rio Reno, né, que foi mencionado aí, que o Rio Reno ele corta a Europa, de fora a fora, de norte a sul. Então, eles começaram a fazer essa ocupação nessas regiões todinha. Além da Índia, eles foram avançando lá dentro da Europa. Então, os arianos eles foram constituindo os povos nessas regiões, indo, por exemplo, até constituir os germanos, né, que depois veio aí da história que a gente comentou aí sobre Hitler, né? A gente tem que considerar que Hitler é um indivíduo que veio dessa região, por origem, a gente vê que isso aconteceu. E é um problema que veio de lá para cá, porque a terra é rústica e tinha que ter um sistema para ajudar esse indivíduo a se desenvolver, a melhorar. Então, a terra era um palco onde essas almas poderiam se desenvolver e ajudar a desenvolver. Mas trouxeram um certo domínio, né? Não muito feliz, mas foi ensinamento. O que vocês acham disso? Depois de ler esse texto aí, o que vocês podem colaborar? Por que a gente, na época do Hitler, por exemplo, para ele, o que significava uma raça pura? O que significava para ele a raça pura? Egoísmo, né? Orgulho. Porque Não, mas eu falo assim, na aparência mesmo, física, ele tinha algum preconceito em relação, porque esses autóctonos aqui são os nativos da região, né? Quando você vê aqui, ó. Essas diferenças, Leila, a gente até vai ter um pouquinho de visão quando estivermos ali na questão das castas, né? Indianas. Então, até porque as castas, elas surgiram por questões de organização hereditária. Então, em Hitler, ele olhava também isso, né? Ele, de certa forma, ele cultivava isso, porque a questão do sangue puro, da inteligência, da hereditariedade. Então, aquele que estivesse fora, por exemplo, da condição hereditária deles, estariam fora do conceito de participação ali, né, da sociedade dele. Então, era considerado um menor, né? E como eles eram inteligentes, tem esse outro fator, né? A inteligência se destacava, o outro era menos culto, então podia pisar. Isso tem nas diferenças de classes sociais. Existe uma diferença de classe social de castas, né? A classe social não tem nada de controle de hereditariedade. Já na questão de castas é hereditariedade. Então, quem é de uma casta inferior não pode estar na casta superior, né? Tem a genética diferente, né? Tem a genética. Então, é preconceito puro.
E preconceito é orgulho. Então, Eu você vai entendo. sempre remeter ao orgulho. Eu entendo que o Hitler, ele não gostava dele mesmo, né? Eu acho que assim, ele se auto-renegava e ele pegava, projetava isso no outro. Eu acho que ele destruía o outro, achando que estava destruindo a sua própria etnia. E aí ele veio com essa loucura toda, e como ele era realmente muito inteligente. Para mim, eu não fujo disso. Tem, inclusive, vários estudos em relação a isso. Eu sou dessa linha, porque não faz o menor sentido aquela criatura pequena, baixinha, feia, como é que ele é, ficar trucidando pessoas, porque eram cores e rostos diferentes daquilo, e olhos diferentes daquilo que ele acreditava, que ele queria. Queria aquilo era para ele. Eu acho que ele ficava... Saca a pessoa quando está querendo destruir o outro porque não se aceita? Eu acho que o Hitler, a loucura do Hitler, tanto que chegou um ponto que ele não deu conta de enfrentar, né? Ele fugiu pela forma mais covarde, né? Eu só tenho uma notícia para te falar sobre isso. O problema maior, né, ou talvez é a solução. Ele é nosso irmão. Esse é o problema. Isso, e é por isso que a gente faz prece para ele até hoje, né? Para ver se ele consegue, né? Se entender e sair do sofrimento que ele está lá. E ele é filho de Deus, né? Então, por exemplo, o nosso interesse é fazê-lo melhorar, resgatá-lo. É igual com um criminoso, né? Ou então um adversário nosso. Qual que é o interessante a gente fazer? Ele mudar, ser melhor. Isso que é bom. Esse é um desejo de almas elevadas, né? Quando a gente fala em espíritos elevados, eles se interessam pelos maus. E quando a Eles gente não tem se... consciência, né, Daniel, que ninguém vai ficar no mal, hoje que a gente tem essa consciência, que você pode até demorar, mas não De vai ter repente, saída, o caminho é ir, né? de repente a gente até foi muito mal, né? Então, hoje Eu já não está tenho todo... dúvida disso, não, tá? No meu caso, não tenho nenhuma dúvida disso. Você não é necessário passar por isso, nas fieiras do mal. Você não precisa. Mas você, com certeza, passou pelo desequilíbrio, né? Agora, qual que é a diferença que tem um indivíduo que passa pelo mal e um indivíduo que não passa pelo bem? O que que isso faz diferença na vida de um ser ou na vida de outro? Porque você vai alcançar a evolução, você não tem necessidade de ser mal. Mas porque você foi mal, não é que Deus vai te ver diferente. Você vai ser sempre filho de Deus e vai ter sempre as chances de crescer. Ele simplesmente teve com ele mesmo o maior sofrimento e proporcionou o maior sofrimento. Ele retardou um processo de chegada. Mas ele, quando se tornar puro, ele é tão puro quanto o outro. Ele será tão puro quanto o outro. Daniel, mas eu penso o seguinte, igual quando você está falando aí da gente foi mal ou não, eu acho que a gente que está aqui, eu acho que a gente sempre foi mais para morno do que para mal ou para bom. O que acontece? Um cara igual o Hitler, a hora que eu decidi, negão, vai passar violenta, uma velocidade impressionante em relação a gente. Um cara Exato. desse, quando é mal igual ele, esses caras que são chefões aí dessas regiões trevosas, quando eles decidem mudar, negão, eles já sabem o que é ser maldade. Agora nós não, a gente fica em cima do muro, eu quero fazer isso, mas acho bom ainda fazer aquilo. Ou seja, nós somos, eu vejo a gente assim numa situação até pior do que a dele, porque o próprio Cristo Amor. Você morre, está morto. vomitados, ué. É preferir você ser mal ou ser bom. Morno vai ser vomitado. E é o que a gente faz, fica com a vontade de fazer alguma coisa boa, mas de repente, opa, esse negócio aqui está melhor do que... Ou seja, a gente fica nesse aí patinando. Nós somos uns autênticos patinadores mesmo. E Quando o cara, Amaro, quando o cara fez o mal, como o Hitler fez,
a hora que ele acordar, ele tem tanto trabalho para ser feito, para refazer, ele vai ajudar tanto, ele vai poder ajudar tanto. Então, é um Paulo de Tarso. É só você ver o exemplo do Saulo, ou seja, quando ele decidiu virar Paulo, negão, tá aí, o próprio Jesus foi recebê-lo. Agora, imagina, Jesus vai receber um Daniel, um Amaro, uma Francisca. Não, meus filhos, vocês têm que fazer. Ou seja, a gente fica aí. Você é sacana, hein, Daniel? Ou seja, é preferível a gente chutar o balde, mas na hora que decidir mesmo. Agora, Amaro, mas você não acha que o morno da gente é porque a gente já foi muito mal e a gente está ainda no processo de sair dessa maldade? Está fazendo ainda os erros e tudo, mas a gente está morno porque a gente não consegue ainda fazer um processo de rebelde. Se nós tivéssemos sido muito maus, por exemplo, tivéssemos sido aí uns chefes da Inquisição, ou seja, a gente já teria se decidido pelo bem. A gente não estaria aí ainda nessa mesmice. Eu, pelo menos, dessa forma. E hoje, quem está promovendo o mal está criando oportunidades para quem está no bem. Ele está se prejudicando, ele está se comprometendo, mas proporcionando situações para crescimento de muitos. Mas ai daquele que vem o mal. Do muro. As pessoas saírem de cima do muro. Ou seja, hoje não tem como você ficar em cima do muro mais. Ou seja, ou você vai ou você não vai. Então, você tem várias opções. E nós não estamos defendendo aqui quem faz o mal, de forma alguma. A proposta é fazer o bem. É fazer o bem para crescimento de si mesmo e de todos. Essa é que é a nossa busca. A gente tem que encontrar esse fio do bem. A gente tem que encontrar. Mas como nós somos imperfeitos, nós funcionamos bem no mal. A gente funciona bem no mal. A gente faz muito mal com o bem ou com o mal, né? Que a gente faz, promove para o outro. A gente faz ações mas que promove condições do outro progredir, mas não defendendo o mal que ele faz, de forma alguma. Deus usa dos imperfeitos para auxiliar os mais imperfeitos ainda, ou seja, é tudo instrumento da lei de Deus, não tem nada fora do lugar. Ou seja, porque enquanto existir pessoas muito imperfeitas, vai precisar dos moderados, dos Amaros, dos Daniéis, aí para ficar servindo de exemplo para eles também, né? Porque não tem, porque como a natureza não dá salto, fala, esse aqui está um pouquinho melhor que aquele ali, então vamos usar desses amareladores aqui para Você sabe, você falando uma coisa aí, Amaro, estava refletindo sobre, você falou que se a gente fosse muito mal, né, a gente seria revertido. Eu acho que, assim, existe aqueles que são os líderes, né? Eu acho que nós éramos os subalternos, né? A gente confiava naquilo. De repente, a gente também pensa, nós éramos subalternos pensantes, a gente ainda continua com aquela tendência do nosso líder lá, né, capitão. Mas a gente está tentando sair, né? Mas de vez em quando a gente dá uma caidinha. Nós só não éramos líderes, mas a gente fazia maldade, não era pouco, não, era muito. Porque a gente tem o livre-arbítrio, podia muito bem não fazer, sair, né? Então, a gente queria sair, porque a gente se alimentava daquela energia do mal. Mas eu acho que, por exemplo, eu sou daqueles que faziam o mal porque os outros faziam, e eu gostava do que os outros faziam, não porque eu tomasse a iniciativa. Eu me vejo nessa situação, porque se eu fosse um líder, eu já não estava mais aqui. Mas como eu vi os outros fazerem e tal, eu falei, opa, esse trem é bom, então a gente vai levando. Ainda bem que Deus é um cabra porreta e ele nos entende, viu, Daniel? Entende. Ainda bem. Esse sistema que Deus deixa a gente passar é o perfeito, né? A lapidação, você está do lado daquele que promove o erro
para que você valorize o acerto, né? Então, você só percebe que uma Coca-Cola é gostosa quando você toma algo que não seja tão bom, né? Ou a Coca já deu um princípio do bem, né? Aquilo, o princípio do sabor que você gosta, né? Quando você está com muita Daniel, sede. Então, valorização. eu vou ser obrigado a discordar do seu exemplo, porque o cara que toma água e acha a Coca-Cola gostosa, ele tem muito mau Não, gosto. eu estou generalizando o público que tem do consumidor. Ué. Aí você está certo. A água é muito mais. Nossa, nem se Mas eu estou compara. falando do vício mesmo, né? Do vício humano, das condições humanas. Preferem alguma coisa que tem esse sabor do que a água, simplesmente, né? Veja bem aqui, ó. Então a gente viu que a civilização foram estabelecidas no Ocidente, nos bosques da Grécia, do outro lado do Reno, né, que seria Germânia, onde ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica. As balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Nós somos latinos, nós somos latinos. Isso quer dizer, o nosso embrião latino, né, é europeu, ariano. Então, os europeus são, na sua maioria, arianos. Quem veio para o Brasil, encarnar no Brasil, são europeus, né, cansados. São europeus cansados de lutas e de brigas, de guerras, de tantas lutas e guerras. Então, eles vieram, como diz o Emmanuel, encarnar na Terra, no Brasil, exatamente como um povo mais liberal. E já Humberto Campos coloca o povo brasileiro como um povo que gosta da liberdade. E realmente, né, o povo brasileiro gosta da liberdade. Então, o sistema europeu, o sistema asiático, ele é muito rígido, né? Muito monárquico. Então, aqui não, nós gostamos da nossa liberdade, nós gostamos da expressão. Então, um povo que não vai voltar uma monarquia no Brasil de forma alguma, não há essa tendência, porque o povo gosta de ser liberal, de ter liberdade, né? Então, vocês acreditam que nós, brasileiros, somos arianos ou somos egípcios? Originários do povo hindu ou do povo egípcio? Eu acho que a gente foi originário de toda a mistura. Misturaram tudo, aí depois começou a sair das misturas e vamos para o Brasil. Não sei se... Acho que a gente não... Eu vejo a gente muito mais como arianos e judeus, porque nós temos uma afinidade muito grande com os judeus. E, principalmente, o Brasil foi descoberto por judeus. O próprio... Até no livro aqui mesmo, que diz, quando Cristo convocou lá o nosso amigo o Ismael, não, o Francisco de Sagres, ele era o Iléu, era o Gamaliel, né? Ou seja, Gamaliel. ele convocou os judeus, que eram os grandes navegadores. Você fala o Henrique, né? O Henrique de Sagres. E eles foram convocados a fundar a escola em Portugal para descobrir as Américas. Então, eram navegadores inteligentes enviados por Jesus. Inclusive. Então, nós temos uma ligação muito forte com os judeus. E os judeus, eles não veem a nossa colonização. O que a gente acha, segundo a nossa história, a gente considera que fomos colonizados por portugueses preguiçosos, criminosos e tudo, né? Mas os judeus não nos veem assim, não. Eles acham que, no geral, eles veem que nós fomos... o Brasil foi colonizado por judeus fugindo da Inquisição. Ou seja, éramos
estavam sendo perseguidos, né, principalmente na Espanha e em Portugal, e aí nós viemos para cá justamente para fugir da Inquisição. Então, essa E é um grupo vem do Brasil. E é um grupo grande que veio para o Brasil. E hoje nós temos mais de 200 milhões, né, de habitantes no Brasil. E está mantendo, é um povo que tem mantido um crescimento, mesmo na simplicidade, na dor, nos problemas de estruturas. É um povo que está se mantendo, né, não está entrando em conflitos como entram na Europa, né? A gente tem facções, tem realmente aqui no Brasil tem linhas assim mais duras e tal, mas assim, o Brasil é um país harmônico. Se você for ver, é um país harmônico, mesmo com as diferenças de partidárias, né, governamentais. Nós temos assim, um povo mais calmo, né? Não é um povo tão rebelde que faça problemas maiores, desenvolva um problema maior para o país. Apesar que nós temos, sim, né? Claro, somos imperfeitos, vai existir. Mas você falou tudo, a gente tem essa origem, sim, ligações com esse povo judeu, mas com o pensamento, né, ortodoxo, né, até de certa forma, conservador, né, muitas vezes. Então, a religião no Brasil, ela tem a gente vai falar mais na frente sobre as religiões do passado, do presente, mas, assim, a gente vê que o Brasil é um país que tem uma estrutura moral. Ele tem uma estrutura moral, apesar das diferenças sociais, mas não são castas, né? Só falta amar e compreender, ter planos mais eficientes, só falta realmente ser mais solidário, um povo com um plano único. Creio isso que uma hora vai acontecer. O Brasil, eu creio que vai a pátria do Evangelho. Eu diria que nós já temos a boa vontade, falta vontade mesmo. A gente até que tem, mas boa vontade não leva ninguém para o céu, né? Então, Falta a ação, Amaro, falta a ação. Falta ação. Falta decisão. Decisão. A gente né, decide para depois agir, né? Você pode ter um tempão decidindo, o negócio é agir, né? Então, nós somos descendentes, gente, desses arianos, do povo hindu. Nós somos aí dessa vinculação, tá? Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos. Olha, isso aqui é importante a gente fechar o estudo. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados. Então, eles foram se instalando e encontrando os elementos e foram se instalando de acordo com as estruturas que foram encontrando, né, que iam encontrando. Então, se adequavam às condições de cada região, edificando os seus primórdios da civilização europeia. Então, por isso que nós temos lá, cada país, cada região, tem um povo diferente. O português é diferente, o francês é diferente, o holandês é diferente, né? A gente vê isso, é muito característico. Então, cada região foram se adaptando aos moldes, às condições locais, né? Cada qual se baseou no princípio da força, sempre a força, a inteligência mostrando o poder, né, de domínio, sempre a força para esse estabelecimento. Então, como aconteceu os portugueses no Brasil, novamente, foi a força que fez a diferença, né? E muito cedo começaram no Velho Mundo os choques de suas famílias com as tribos. Aí a gente viu, né, que existiam as guerras internas, né, as invasões, os vândalos. A gente sabe que isso foi acontecendo na história da Europa
né? Por isso que o brasileiro, ele é um europeu cansado. Ele cansou dessas brigas e veio morar no Brasil, como diz Emmanuel. Então, não estava mais a fim de briga. Agora, aqueles que estavam na Europa e queriam continuar o domínio do poder foram para a América do Norte, ou seja, Estados Unidos. Então, a partir daí, a gente tem um país distante, que é Estados Unidos da Europa, e que continua criando problema com a Europa e com a Ásia. Então, a gente vê que os interesses são materiais. Ali ainda vai existir resposta, porque quando na Segunda Guerra, Estados Unidos mandou em cima de 2 cidades japonesas as bombas atômicas, né? E toda causa tem seu efeito. Então, possivelmente, ainda esse caso pode ter efeito negativo, né? E a gente fica preocupado porque tem aí a terceira guerra que pode acontecer, né? E ter surpresas, né? Ter surpresas aí diante desse povo que briga tanto. Então, os choques, sim? Quando você diz aí que os poderosos foram dos Estados Unidos, mas não se esqueçam que os judeus foram expulsos daqui do Pernambuco e foram para Manhattan. Ou seja, a capital, o centro do poder econômico mundial é Manhattan, e eles vieram para cá e daqui que foram para lá. Ou seja, não, mas o trânsito pode ter acontecido isso, né? eles foram expulsos daqui de Pernambuco, né? De Pernambuco, né? Se não me engano, foram os holandeses que expulsaram eles daqui, aí eles foram para Manhattan. Ou seja, a capital do capitalismo era para estar aqui em Pernambuco. Era, né? Pois é, olha aí, ó, nós podíamos estar no primeiro mundo, né? Não, isso não é muita vantagem. Não, mas eles foram Manhattan. Eu tenho certeza que não é lá, vantagem foi nenhuma, né? Daniel, eu estou gozando aqui. Identidade, né? Do ideal lá, por isso que eles foram para Manhattan. O poderio econômico não significa nada. Não significa Muito nada. pelo contrário, significa muitas quedas morais, né? Muitas. Qual que é o país que mais tem suicídio no planeta? Que tem mais problemas são os mais ricos. Você vê, pega uma Suíça, né? Que tem uma vida, Finlândia, Japão, tudo tem altos índices de suicídio. E nos Estados Unidos ele só é divulgada a questão do capitalismo e da riqueza, mas o nível de miséria lá é muito grande. As pessoas que moram lá, né? Muito grande o nível de miséria, muito maior que a nossa aqui. Mas é isso aí. Na semana, então, que vem, os Mahatmas, né? A gente tem que conversar sobre... mas já acabou? Achei que a gente ia... Tô brincando. Passa rápido, né, Leila? Muito pouco, né? Passa rápido. Mas tá bom, gente. Aí a gente vai refletir na semana que vem, aí a gente volta nesse assunto aqui dos Mahatmas e vamos falar sobre as castas. Eu acho que vai dar tempo. A Mahatma vai dar para falar rapidinho e a gente já entra nas castas das Índias, né? Está finalizando aqui logo essa parte do... Daniel, para a gente não esquecer, a gente já começa lá presencial ou como é que é? Não, a gente não vai começar presencial, não. Para de ser chato. Os estudos vão ficar só online. Vamos, Daniel. Vai lá para casa do Daniel. Vai ser sempre. Você ficar presencial. Ô, Fran, mas vai ser misto aí. Não, Daniel? Eu sei. Vamos nós dois domingo para lá? Vai só vocês dois para lá. Vamos. Não, pode ser. Bom fim de semana para vocês, então. Fiquem com Deus. Gente, bom final de semana. Semana que vem. Boa semana. Beijo no coração de todos. Beijo, tchau. Tchau, tchau.